Ok, obrigado Miguel, obrigado à professora Sandrina também, a toda a gente que está aí a escutar. Então, obrigado a todos. Assim à partida, vendo aqui este ilustre painel de gente, apetece-me dizer que deveria estar do outro lado e a aprender alguma coisa convosco. Em primeiro lugar, também queria dizer que infelizmente não tive o tempo que gostava para me dedicar a este seminário, mas eu acho que o que pode ser realmente ou verdadeiramente interessante aqui é partilhar um bocadinho da experiência e do evoluir do pensamento do que é o brincar de rua. Acho que é isso que pode trazer algum ponto positivo, porque de especialistas já vocês têm muitos aí na escola, e portanto é isso que vou tentar fazer. Eu andei aqui às voltas para tentar perceber como é que eu ia agarrar o tema, apesar disto ser um tema central e que nós isto é o pão nosso cada dia do brincar de rua. O brincar de rua assenta sobre este pilar essencial que é o pensar na criança como um ser capaz, e já vamos se calhar passar aí por esse conceito e por todas as vertentes que ele aborda. Mas a maneira como me lembrei de chegar a isto foi nisto de acreditar que acreditarmos, quando eu digo acreditar é aquela coisa de sentirmos mesmo que isto é sério, não é só lermos nos livros. A criança é capaz de nos desafiar, é capaz de pensar por ela própria, é capaz de fazer, procurar. A gente lê isso nos livros, ok, mas acreditar nisso e pôr isso em prática no dia a dia é um exercício que não é assim tão simples, não é? Porque nós olhamos para eles e vemos, sei lá, eu tenho um miúdo de que vai fazer agora 5 anos e obviamente que na ingenuidade dele eu sei que ele tem capacidades, mas não deixo obviamente, como adulto que sou e uma pessoa já com alguma experiência, não querendo aqui revelar a minha idade, é normal que um adulto nesta posição já olhe para este ser que está a crescer e que possa ter alguma altivez e pensar, ok, temos que ver que ele tem capacidade, mas tem uma capacidade limitada e, portanto, acho que isto é um fator perfeitamente habitual. Mas eu acho que há três grandes pontos de vista que temos que pensar aqui. Por um lado, a ideia de acreditarmos na criança capaz depende, obviamente, de fatores externos, do que está à nossa volta. Depende de fatores que têm que ver com a maneira como a nossa família nos educa e como os adultos de referência para as crianças interferem na vida delas. E depois, uma que nós nos esquecemos com alguma regularidade é que também tem que ver, obviamente, com o olhar da criança e nesta questão de nos pormos nos pés dela, nos sapatos dela, e tentarmos perspectivar o mundo da maneira como eles eventualmente o olham. E começando pela parte externa, porque nós quando começámos a brincar de rua, isto também para contextualizar aqui um bocadinho só, sabíamos da realidade negríssima do que é o não brincar na rua hoje em dia. Nós fizemos um primeiro questionário à volta de 200 pessoas, a primeira vez que fizemos, e os resultados foram 92% das crianças não brincavam na rua. Já há estudos que mostram que 98% das crianças não brincam na rua com regularidade. Portanto, anda aqui entre os 90% e os 98%, portanto é uma coisa assombrosa, não é? Este descrédito da importância do brincar não estruturado e do brincar não estruturado na rua. E uma das coisas que nós fizemos depois a seguir foi perguntar aos pais, ok, então mas não brincam porquê? Tu provavelmente foste um pai que brincaste na rua, isso é outra das realidades. Os pais de agora brincaram na rua, mas não deixam os filhos brincarem na rua. Qual é a razão? Porque razão é que não permites que o teu filho passe a brincar na rua? E a resposta foi destacada de todas as outras, foram tudo questões de segurança. Eu não quero estar aqui a perspectivar aqui se isto é verdadeiro ou não, portanto, se a resposta que os pais estão a dar a esta questão foi totalmente verdade, ou qual é o fundo que justifica esta percepção de insegurança.
Mas parece-me claramente que os portugueses têm aqui qualquer coisa, têm uma fixação qualquer nesta história da segurança. Seja no oráculo do Correio da Manhã, seja em coisas mais concretas. Por exemplo, aqui há uns anos o IKEA patrocinou um estudo de uma entidade externa que se chama o Play Report, sobre os hábitos, como é que as famílias olhavam para o brincar e como é que as famílias se organizavam no seu dia-a-dia e como é que conceptualizavam o brincar no meio dessa organização. E entre as perguntas estava uma que tinha que ver com os comportamentos que os pais têm em relação aos filhos. E coisa fantástica, Portugal sai disparado num item absolutamente genial. Mais de 75% dos pais portugueses afirmaram num questionário completamente anónimo. Portanto, não é Zé, tu Zé, cartão de cidadão tal, eu vou ficar aqui com a tua resposta vinculada. Não, é uma resposta anónima. Mais de 75% dos pais afirmaram: eu tenho comportamentos de superproteção em relação aos meus filhos. Portanto, isto é uma coisa... E aparece assim, os dados são... Estão a ver um gráficozinho com os números todos cá em baixo, de todos os países, e eles analisaram por país, e depois Portugal cá em cima, 70 e qualquer coisa por cento, já não me recordo do número. Portanto, há aqui qualquer coisa que... Eu não sei se é uma percepção de insegurança, se o que é. Mais uma vez, não quero estar aqui, não tenho as competências para analisar essa questão, mas há um fundo, não é? Há um fundo que pode ou não justificar isto, e o fundo são questões estatísticas, não é? E as estatísticas dizem com toda a clareza que Portugal, somos dos países mais seguros do mundo. A criminalidade em Portugal tem baixado progressivamente. Creio que somos o terceiro país mais seguro do mundo, o quinto mais pacífico do mundo. Portanto, os dados de crimes contra pessoas são muito reduzidos, os acidentes com crianças são muito reduzidos. Engraçado, sem ter graça nenhuma, obviamente, os acidentes com crianças acontecem sobretudo aonde? Em casa. Tchan, tchan, tchan. Os acidentes com as crianças acontecem sobretudo em casa. Que não deixa de ser irónico. É a mesma coisa com os crimes contra as crianças. A mesma coisa, a maior parte dos crimes contra crianças acontecem no seio familiar, nas relações de proximidade das famílias. Mas a verdade é que, os pais continuam a responder isto. E eu dou para mim a pensar, há outra estatística que eu acho muita piada, mais uma vez sem ter graça nenhuma, é que Portugal é um dos países da OCDE onde os pais trabalham mais horas, é dos países que em ambiente urbano mais tempo, as pessoas levam mais tempo em deslocações, e vocês sabem disto melhor que eu, a OCDE agora, na última publicação que fez sobre o estado da educação, afirmou que Portugal, eu não sei, não é o com mais horas de crianças institucionalizadas, portanto tem meio escola e atividades estruturadas, mas está na cauda das crianças que passam mais tempo em ambiente escolar. E a pergunta que me surge logo imediatamente é: será que nós estamos verdadeiramente a observar as nossas crianças? Será que nós conhecemos os nossos miúdos? Será que nós conhecemos as capacidades deles? As verdadeiras, não é aquela questão de eu recebi o relatório da educadora Maria a dizer que o meu filho, sim senhor, já sabe contar até 50, ou já sabe fazer desenho da figura humana, ou já sabe contar uma história simples, ou que já teve 90% no teste de matemática. Não é esse conhecer, é o conhecer do ser, da pessoa. Será que nós estamos a olhar, será que nós temos tempo e será que nós estamos verdadeiramente a conseguir olhar para as nossas crianças e a perspectivar o que é de facto, qual é a história deles, qual é a evolução dos nossos miúdos? E eu, aqui há uns tempos, praticamente no início deste ano letivo, recordo-me de ter uma conversa com o pai de uma criança e estava-lhe a dizer qualquer coisa como... isto é um miúdo que estava... Eu acho que ele está no terceiro ano.
terá 8, 9 anos, teria 8, 9 anos nesta altura. Eu estava a dizer ao pai, mas pai, há aqui qualquer coisa que eu insisto com o Manel, não interessa o nome, com a questão de datar os atacadores. Epá, e ele não ata os atacadores comigo. O que é que se passa? O pai consegue-me dizer: pois, sabe como é que é? Ele é um bocado trapalhão, e a gente não insiste muito com ele, e ok, despachamos para não perder tempo. E isto é uma coisa que me faz assim um bocado de confusão. Como é que é possível que nós não estejamos a olhar para este outro lado que é o lado da não formalidade, do não currículo, mas que é tão fundamental nós conseguirmos olhar para os miúdos nesta perspectiva, porque se nós não fazemos esse exercício, se nós só achamos piada ou só valorizamos a ideia de ok, o miúdo já sabe contar, o miúdo já sabe as equações de segundo grau, o miúdo já sabe não sei o que mais, como é que nós vamos conhecer os nossos, como é que nós vamos credibilizar, como é que nós vamos dar confiança aos nossos filhos? Como é que eles vão quando eles tiverem que ser sozinhos, sem ter o ambiente estruturado do pai, da família, sem ter o ambiente estruturado da escola, do adulto que guia um determinado caminho? Como é que eles vão ser? Como é que eles vão reagir ao mundo que está à sua volta? E isto faz-me verdadeiramente confusão, porque eu penso que isto não é só a minha realidade, isto não é só a realidade das pessoas que me rodeiam, porque falo com pessoas, o Brincar de Rua tem-me permitido falar com pessoas de norte a sul do país que me retratam isto, e falo com muitos professores que me retratam isto. E eu recordo, certamente, vocês que estão aqui, tudo malta da área da educação, eu recordo-me de uma conferência, de uma TED Talk muito famosa e absolutamente genial na lucidez do que foi falado, em que se falava de o Sir Ken Robinson, que falava sobre a escola que mata a criatividade, que está a matar a criatividade das crianças. Eu tendo a assinar por baixo com algumas reticências, porque temos aqui um painel de futuros professores, educadores, e eu não quero que ninguém me vá arriscar o carro, e estou certo que estão a ser formados para serem excelentes profissionais e que vão dar a volta à escola pública, privada que está por aí. E também, obviamente, não quero chegar aos calcanhares, não sei que não tenho arcabouço para chegar aos calcanhares do Sir Ken Robinson, mas eu tendo a acrescentar uma outra ideia, e que basicamente diz: é óbvio que há esta responsabilidade da escola, mas eu acho que nós, enquanto sociedade, estamos claramente a aniquilar a construção da infância, estamos claramente a aniquilar a construção dos pilares do que é ser gente, ser pessoa, ok? E eu acho que isso se materializa numa coisa: nós não estamos a criar o chão fértil, a fertilizar o chão da coragem dos miúdos. O que é que eu quero dizer com isto? Não é a coragem de... Estou a ver o fundo do professor Miguel, e está ali um aventureiro que vai salvar uma donzela ou um rapaz em apuros. Não é esta coragem. Não é esta coragem de fazer coisas heroicas, de fazer coisas absolutamente fora de série dos livros de histórias. É a coragem do dia-a-dia, da ousadia, da audácia, de não ir abaixo com um problema, de enfrentar um novo desafio, de construir qualquer coisa a partir do nada. Não é? É esta coragem que nós tendemos a olhar para a coragem como uma coisa, ok, é só dos super-heróis das nossas vidas, mas não. A coragem é qualquer coisa, é um terreno que tem que ser dos nossos dias, não é? As crianças têm que ser encaminhadas para desenvolverem, nutrirem este bichinho cá dentro deles, ok? Se não for agora, quando é que eles vão ter espaço para desenvolver este rebento, não é? E no fundo o que eu acho é que nós estamos
E isto, mais uma vez, não é por vocês estarem aqui, não é por vocês serem professores e educadores que está aqui, mas eu acho que há uma responsabilidade maior do que a própria escola, e acho que temos que todos, obviamente, contribuir para lidar com essa responsabilidade maior, mas eu sinto muito que nós estamos e obviamente vou generalizar aqui, mas estamos a promover uma infância desequilibrada, desarmoniosa, em que, por exemplo, se valoriza em demasia o que é o desenvolvimento intelectual das crianças, assustadoramente. E aí, pá, desculpem, mas a maior parte de vocês têm grande responsabilidade nisto, portanto, eu vou-vos dar já o preguinho para vocês rascarem o meu carro, mas os professores têm também muita responsabilidade nesta. Não é só os professores, a malta toda das psicologias, das pedagogias todas e mais alguma. Portanto, acho que sobrevalorizamos muito o que é a componente intelectual do desenvolvimento, a componente cognitiva do desenvolvimento. Creio que estamos a começar a valorizar também um bocadinho desmedidamente a medo ainda, mas também um bocadinho demasiado a moda, o que é o desenvolvimento emocional, ou a maneira como as competências emocionais das crianças se vão desenvolvendo no percurso escolar, e eventualmente até as competências sociais. Mas eu digo isto a medo e a moda porque acho que isto ainda está muito na fase de decreto, de programa que está aqui e vocês têm que fazer assim, e depois, na verdade, não se dá ainda espaço para isto acontecer de forma natural no espaço de escola. Por exemplo, o facto de os recreios serem ainda espaços de pouca autonomia, o papel do auxiliar que está no recreio ser um papel de castração na maior parte das vezes, e não de nutrição, de uma brincadeira espontânea, natural e nos miúdos, e outras coisas por aí tais. Mas sobretudo o que eu acho é que o terceiro ponto é que nós negligenciamos de uma forma absolutamente grosseira o envelope disto tudo. Não é? O corpo, não é? O nosso corpo, onde tudo começa e onde tudo se materializa. Eu acho que esse está muito aliado do que é o espaço escola. Às vezes parece-me que um bocadinho de como se nós fôssemos todos autómatos, ou que as crianças fossem todas autómatas e reféns de um cérebro apagado, que só se ilumina quando vem um adulto e mostra um caminho que é um caminho bonito e que deve ser feito de determinada forma, de X, Y e Z, porque o adulto sabe e a criança, mais uma vez, não é capaz. E eu, mais uma vez, pegando no ponto que não acho que isto é um desafio global e não é um desafio exclusivo da escola, eu penso nisto muitas vezes e dou para mim a pensar também que é incrível como é que socialmente o papel da parentalidade mudou em tão pouco tempo, não é? Como é que nós de repente passámos a ser todos pais incompetentes, com uma escola super competente em que nós entregamos os miúdos e ok, formatem-nos lá, deem-lhes lá conhecimento, nós pais andamos à procura dos livros do professor Eduardo Sá, do professor Mário Cordeiro, do professor Brazelton, de toda a gente, de mais alguma coisa que tem receitas, porque nós nos sentimos angustiados por não sermos os melhores pais do mundo e não darmos o melhor aos nossos miúdos, e vivemos nesta angústia. E depois acontecem coisas que a mim me fazem também muita espécie. Sei lá, por exemplo, não há pai nenhum que não faça mungos e fungos, não se esprema todinho para conseguir os mimos materiais que os miúdos precisam e gostam, não é? Os brinquedos, a PSP, blá 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 blá. Mas depois, quer dizer, o mimo material está lá, mas o tempo de estar com os miúdos, mas o só estar, o tempo de estar
Não é estar de 200 mil atividades bonitinhas para pôr no Instagram ou coisas engraçadas que nós vimos no YouTube, que mais uma vez são coisas estruturadas. O tempo de estar, só o tempo de estar. Mimo material 5 estrelas, mas o tempo de estar, porque é que o negligenciamos? Não é? Depois outra coisa que eu acho que é um sintoma disto que estou a falar é queremos que os miúdos sejam o mais cedo possíveis Ronaldos e Mozarts e Marie Curies para abarcar a ciência, a arte e o desporto. Portanto, queremos que eles sejam os especialistas absolutamente fantásticos e, se possível, logo quando eles tiverem 4, 5 anos, ver como é que ele já sabe dar toques e fazer fintas e tocar piano e fazer não sei o que, não sei o que mais. Mas esquecemos que a infância não é a altura de fechar caminhos, é a altura de os abrir, e que a especialização não é um ato de ok, eu vou seguir só este caminho e não vejo nada à minha volta porque vou perder o foco. É justamente o contrário, não é? Nós especializamos depois de vermos o mundo, não é? O mundo vai-nos dar muitas lições que nos vão encaminhar naquilo que tem a ver connosco, tem a ver com o nosso ser, com a nossa personalidade, e a partir daí é que nós devemos afunilar e não fazer o contrário. Pelo menos é esta a minha posição. Depois, queremos que os miúdos sejam responsáveis socialmente, ambientalmente, mas ok, e dar autonomia para que os miúdos possam exercer essa responsabilidade, não é? Deixá-los errar, deixá-los fazer uma asneira, estávamos a falar um bocado do recreio, deixá-los eventualmente ter espaço para resolver um conflito, ter espaço para o grupo se reunir de uma determinada turma e resolver uma situação entre eles sem ter que o adulto vir lá com a varinha mágica da sua sabedoria imensa e resolver o assunto castigando A, castigando B e resolvendo ele o assunto e não dando espaço para que os miúdos possam procurar ativamente uma resposta. E depois, quer dizer, o que já falei um bocadinho há bocado também, acho que a maior parte dos pais acham um piadão, por exemplo, que os putos, as crianças, aprendam a contar até 100, sei lá, quando têm 5 anos e já saibam as letras e tudo mais, mas pá, e a natureza e a realidade que está à minha volta, não é? A chuva, o sentido da chuva, o frio, os animais, os vermes que decompõem os bens que nós comemos e que transformam em matéria orgânica que vai renovar a natureza. Os ovos que vêm das galinhas e que precisam de ser alimentadas. A natureza que está à nossa volta e que faz parte do mundo e que é a base da compreensão de tudo que está à nossa volta. O conhecimento é a base de todo o conhecimento. Onde é que isso está? Não é? É mais importante eu saber contar até 50 quando tenho 5 anos do que perceber, sei lá, como é que se processa o início, pelo menos, do ciclo da água, ou como é que as flores germinam e se transformam e produzem um fruto. Será que isto faz sentido? E depois, também queremos que eles sejam fortes, queremos que eles sejam seguros de si, mas a verdade é que os fechamos em redomas. Tudo o que seja uma ameaça, ok, não, tu não podes ter. Há muitos exemplos que eu posso dar do ambiente de casa, mas como vocês estão aqui e são educadores, eu achei muita piada porque nós estamos também em escolas, aqui no agrupamento de Dom Dinis, e no início eu próprio, isto foi um episódio comigo, eu levei uma corda. E pergunta, mas não há materiais, não há cordas, nem cordas há nesta escola para os miúdos brincarem. E houve já não me recordo se foi a coordenadora da escola, foi alguém da escola que me disse, nós temos uma arrecadação cheia de materiais, mas os miúdos não os podem ter, porque houve uma vez, aqui há não sei quantos anos atrás, que um miúdo envolveu uma corda no pescoço de uma colega e ia asfixiando. E isto é mais uma vez um sintoma. Claro, é assustador que uma criança aperte uma corda no pescoço de outra criança. Mas será que isto não é um episódio para a comunidade escolar crescer? Será que pôr a redoma e evitar aquela situação é a maneira de fazermos crescer as crianças? Ou será que nós podemos fazê-las crescer de outra forma, não evitando o problema, o conflito,
mas sim trabalhando com ela todas as vicissitudes desse conflito e desse problema. E depois, só para terminar esta linha de raciocínio, acho que há outra coisa que é, e que está muito premente, sobretudo nos tempos de hoje, e neste confinamento, que é, damos-lhe o mundo na ponta dos dedos, com os smartphones e os ecrãs todos da vida, mas esquecemos que a criança primeiro tem que sentir os dedos, tem que saber como é que a mão funciona, tem que acreditar que a mão é uma mão construtora, é uma mão criadora. Não pode ser uma mão passiva de receber ou de interagir quase que passivamente para ter um YouTube ou para ter um jogo ou para ter o que quer que seja. A criança primeiro tem que acreditar nas suas mãos. Não é? Já dizia o Vítor da Fonseca que este objeto que nós temos aqui foi o que nos transformou. Não é? Portanto, esse é um bem essencial. Isto tudo para dizer que eu acho que nós estamos a construir o edifício do ser ao contrário. Acho que estamos a construir, nós enquanto pais, enquanto educadores, com E maiúsculo, estamos a construir a casa de cada um, de cada uma das nossas crianças, acho eu, pelo telhado. Estamos a negligenciar todos estes pilares, todas estas fundações que depois vão suportar tudo o resto. E eu acho que por muitas voltas que nós demos, assusta-me muito que nós, acima de tudo, estejamos a contribuir para crianças demasiado passivas. E quando digo passivas, digo as passivas do ponto de vista até mental, com menos capacidade do que seria esperado para pensar da sua própria cabeça e para ser verdadeiramente criativo, porque ser criativo, na minha ótica, e acho que todos partilharão mais ou menos da minha posição, não é fazer desenhos bonitos, não é? É muito o que eu estava a dizer há bocado, acho eu, de eu acreditar que a minha mão é capaz de traduzir o que eu tenho na minha imaginação para coisas reais, seja no desenho, seja numa construção, seja em qualquer coisa que eu faça, em qualquer expressão que eu faça, mas eu acreditar piamente que eu tenho uma cabeça que pensa e que nisso, felizmente, ainda não há adulto que consiga mandar, que consegue condicionar, mas não consegue mandar nos meus pensamentos, e depois conseguir acreditar que isso pode sair daqui, pode sair para aqui, pode sair para a minha mão, e a minha mão pode fazer coisas, das mais palermas às mais absolutamente fantásticas. O que é que eu quero dizer mais? Eu acho que por muitas voltas que eu dei ao assunto, e quando tento fazer a regressão de porque é que nós chegámos a este estado das coisas, eu sinto que vou sempre chegar aos mesmos dois sintomas. Eu não sei, eu acho que provavelmente há aquela questão de eu estar com as palas e já estar formatado para isto e não conseguir pensar noutra justificação, mas eu vou sempre parar aos mesmos dois sintomas. Primeiro sintoma, à maneira como eu sinto que nós, de um modo geral, mais uma vez, estamos obcecados com a infância. Obcecados no sentido, não lhe quero chamar de obcecados no sentido doentio, mas como e também não sei se deusificar a infância ou sobrevalorizar a infância. Não são termos, eu não sou especialmente bom com as palavras, mas creio que, não sei se me estou a fazer entender, que é eu acho que nós transbordamos a vida dos miúdos. Não sei se esta imagem é um bocadinho mais fácil de entender, mas eu acho que sinceramente os miúdos estão fartos dos adultos, têm que estar fartos dos adultos, porque
Pá, são as agendas das escolas que são terríveis, são as agendas das atividades pós-escola que são terríveis, são as agendas dos trabalhos de casa que são terríveis, são as agendas das festas da escola que são terríveis, são as agendas do futebol, do karaté, do xadrez, do clube de ciências. Caramba! Onde é que está o espaço para os miúdos serem eles próprios, né? Onde é que está o espaço das respostas não institucionalizadas, respostas não padronizadas, em que a criança tem o tal tempo de acreditar que é capaz de fazer coisas só porque ela imaginou e as pensou e as consegue concretizar. E eu não estou a dizer com isto, obviamente, que a escola é a mais importante de todas, que os xadrezes da vida são importantes, que os futebols, os basquetebol, tudo isso é importante na vida, mas se nós tivermos uma relação de bom senso com as coisas. E eu acho que nós, eu agora, enquanto pais, acho que nós vivemos obcecados também com isso, porque toda a gente nos tem dito, pá, eu obviamente quero ser o melhor pai possível para o meu filho, eu quero que ele seja feliz, que ele se realize e tudo mais, e a história que me andam a contar é esta: o futebol é muito importante, o balé é muito importante, o xadrez é muito importante, tudo é muito importante, e eu, quer dizer, estou aqui a 200 mil a hora, porque a minha cabeça está a pensar em tudo o que é importante, e em todo, sobretudo, o que é importante e que eu não estou a fazer. E eu sinto, eu sinto dezenas. Eu trabalhei em contexto de saúde mental durante muitos anos, ou alguns anos, e sentia isto. E agora, nas conversas informais que tenho, seja com amigos, seja com pessoas que se reúnem na comunidade de brincar de rua, isto é qualquer coisa que é sempre muito premente. Esta coisa de sermos o melhor pai possível e imaginário, garantirmos que damos o melhor para os nossos filhos, e a angústia que isto eventualmente gera. E eu acho que é este desequilíbrio é um desequilíbrio que pá, não sei, é difícil. Estou aqui a ouvir alguém. É difícil lidar com isto, é difícil, enquanto pai, lidar com esta angústia. O segundo ponto é que eu acho que há uma confusão, também acho que é mais ou menos generalizada, entre o que é medo e o que é insegurança, e entre o que é, e há uma mais desconcertante ainda, que é entre o que é perigo e o que é risco. E, bom, medo e insegurança, quer dizer, é óbvio que, bom, já falámos disto há bocado, não é? A insegurança é uma medida percepcionada, claro, tem um quê de subjetivo, mas não há como não olhar para os dados objetivos que falei há bocado, e que vocês podem, qualquer pessoa, as estatísticas da não violência e da não insegurança do nosso país são mais que evidentes. Mas o medo é uma coisa natural, não é? Nós todos temos medo. Toda a gente que seja mentalmente saudável tem que ter medo. O medo é um fator primordial para a nossa sobrevivência. E nós temos que aprender a viver com os nossos medos. E não podemos. Isto para dizer o quê? Que não podemos. Aqui a questão é: será que o medo é a marioneta que nos condiciona os nossos movimentos, ou será que nós podemos aprender a viver com ela? E depois a questão a tal mais desconcertante, que é a diferença entre perigo e risco. Eu vou fazer aqui uma giga-joga e vou-vos pôr aqui numa apresentação que eu já tinha aqui, a ver se eu consigo fazer isto. Compartilhar. Miguel, dá-me só sinal. Tu consegues ver já a minha tela? Ok. E então eu eu estava aqui também a pensar como é que raio ia ia tentar
demonstrar isto. E aqui há uns tempos encontrei-me com esta história absolutamente incrível. Eu gosto muito de passear na montanha, e aqui há uns tempos o YouTube sugeriu-me um vídeo. Esta imagem é a imagem de um sítio específico no Parque de Yosemite, que é o El Capitan, que é um monolito de granito que tem 914 metros de altura. E eu vou-vos mostrar esta personagem que é o Alex Honnold. Eu não sei se vocês ouvem o som, eu até vou tirar. Eu acho esta história... Vejam esta personagem, Alex Honnold, honremos o seu nome. Ele tem 30 e qualquer coisa anos. E ele decidiu que iria fazer... eu não sei se isso se percebe bem aí nas vossas telas aqui no Zoom, mas ele decidiu que ia subir 914 metros em 100 cordas. Portanto, eu vou-vos... Ele está a subir, como vocês podem ver... Oi, espera aí. Desculpem. Ele está a subir 100 cordas. Uma parede quase vertical de 914 metros. Eu acho que é mesmo isso. Eu quando vi, e este não é o vídeo, há uma imagem que ele aparece de trás, e que se vê contextualizado completamente a montanha, e vê-se ele lá no seu cantinho a curtir o seu momento. E é absolutamente... Vejam este momento aqui, acho que é genial. Só para vos dar a perspectiva de onde ele já está. Ok? Ok, eu não vos vou chatear mais com isto. Eu aconselho-vos a ir ver esta história, porque ela é verdadeiramente interessante. Deixa-me pôr outra vez na apresentação, porque agora vou falar a partir daqui. Mas o que eu queria destacar deste exemplo... Oi, desculpa. Tira o som, por favor. Aqui é de... Ok, obrigado. O que eu queria destacar aqui é que esta personagem, ela olhou para esta missão, para esta tarefa, ou quer que seja que ele meteu na cabeça dele. E obviamente, como vocês devem imaginar, ele não disse assim à sexta-feira de manhã: deixa-me cá ir ali ao El Capitan e deixa-me cá subir 914 metros na vertical sem cordas. O que ele fez foi... Ele teve 2 anos a preparar esta subida. Ele fez esta subida várias vezes com cordas. Estudou todos os passos. Há um documentário sobre a aventura dele, onde ele mostra o caderninho dele, e no caderninho dele ele tem as anotações de todos os sítios onde ele vai pôr o pé. Portanto, ele criou uma memória visual da subida e criou uma memória visual kinestésica da sua ascensão. E isto para vos dizer o quê? É óbvio que nós olhamos... Eu já não sei quem é que falou há bocado, que já estava com medo. É óbvio que nós comuns mortais, olhamos para aquilo e só olhamos para o perigo que está iminente de acontecer. Só imaginamos que ele vai cair dali abaixo e acabou-se a vida dele, não é? Mas para ele,
O que ele fez foi analisar o risco, a medida dele. O que ele fez foi olhar para o que tinha à sua volta, olhar para as suas capacidades e competências, analisar uma e outra e definir um plano de ação. Definir como é que ele ia enfrentar aquela tarefa. Definir como é que ele se ia superar no caminho que decidiu fazer por ele próprio. E eu acho que é neste ponto essencial que nós batemos tantas vezes na realidade do brincar de rua, na formação que fazemos aos guardiões do brincar. É nesta ideia clara de que mais importante do que educar, entre aspas, para o perigo, é aprender a lidar e a conhecer o que é o risco, a avaliar o risco. Porque os perigos, desculpem, mas vocês podem estar aí a ver a próxima série do Netflix e de repente cai uma trevoada e vocês até estão a tocar no computador e há uma descarga elétrica e vocês morrem eletrocutados. Desculpem o cenário catastrófico, mas para dizer que os perigos estão em todo lado, caramba. Os acidentes mais estúpidos estão em sítios que nós até nem pensávamos que eventualmente poderiam ter algum tipo de perigo associado. Portanto, o perigo está em todo lado. Agora, eu acho que esta questão essencial de ensinarmos os miúdos a olhar à sua volta, a olhar para os desafios que têm à sua volta e a pensarem sobre eles a partir do que é o seu próprio corpo, a partir do que é a sua experiência e a partir do que é a soma da sua experiência com a vontade de fazer algo, acho que é o processo essencial e é uma coisa que nós estamos sempre a batalhar na ideia do brincar de rua. Este espaço de criação do que está aqui de autonomia, avaliação de risco, mas sobretudo partindo de uma ideia de autoconhecimento. Okay? E eu acho que essa é a maravilha da base do que é o brincar de rua. Do que é o brincar não estruturado num espaço que é um espaço que oferece sempre um cenário novo. O brincar não estruturado é fantástico. Se for na rua, o que é que o torna mais fantástico? É que na rua, isto é o exemplo de uma zona de brincar, no brincar de rua, é que nunca há dois encontros de brincar de rua que sejam iguais. Algo mudou porque há mais folhas, algo mudou porque alguém colocou um objeto que não estava lá, algo mudou porque de repente apareceram uns pássaros a nidificar numa árvore ali por perto, e tudo muda e tudo tudo tem um potencial imenso de conhecimento, de descoberta, de desafio, de crescimento. Depois há outro fator que é fundamental aqui, que liga com o primeiro. É que essa base é a base que nos catapulta para este sentido de desafio, para este sentido de aventura, para este sentido de eu se calhar sou capaz, eu se calhar isto é um bocadinho difícil. Este exemplo que está aqui, esta imagem que está aqui, eu não sei se toda a gente está a ver, mas é um momento que eu acho que passou-se mais uma vez num grupo meu, nos Capuchos, no bairro dos Capuchos, e os miúdos descobriram, isto foi talvez em novembro, há 2 anos atrás, os miúdos descobriram que num dos espaços que não era iluminado da zona do brincar, que havia qualquer coisa ali, havia uma construção abandonada, uma ruína. Isto foi já não me recordo qual era o dia que a gente reunia, mas pronto, foi numa semana. Alguém descobriu aquilo por ali, ainda no lusco-fusco, e alguém disse: nós temos que ir, eu quero descobrir o que é que está lá. Mas toda a gente retorquiu e disse: pois, está escuro, não sei o que é que hei de fazer. E houve um momento mágico em que o grupo convergiu para a ideia de: vamos juntos e vamos à descoberta, vamos à aventura, vamos partir para a ideia de que eu pus isto na minha cabeça, eu tenho um corpo que tem os seus medos, mas que tem as suas potencialidades, e agora vamos à descoberta. E esse clique mágico
que aconteceu aqui, que é absolutamente fantástico ver o brilho nos olhos destes miúdos e a maneira como eles ativamente se ajudam entre eles, seja ajudar fisicamente a ultrapassar. Eles tinham que descer aqui qualquer coisa e eu recordo-me deles a pegarem em paus para ajudarem os colegas, ou ajudarem-se no sentido de não, pera, eu sei que tu estás com medo, mas vem, nós ajudamos-te, não é? E isto é uma aprendizagem para a vida absolutamente única e absolutamente genial e essencial. Depois, eu acho que há outra coisa que nós nos esquecemos, por isso é que eu falava há bocado do medo e da moda dos programas de competências sociais, que obviamente fazem todo o sentido e fazem toda a falta no espaço de escola ou no espaço de não escola, mas este músculo que está aqui, que é o músculo da empatia, é um músculo muito difícil de treinar, não é? A empatia é qualquer coisa que leva tempo a amadurecer, que leva tempo a os miúdos terem consciência do que é que isto é, do que é que é eu meter-me nos sapatos do outro, não só no sentido intelectual do exercício de meter no sapato do outro, mas no sentido mesmo afetivo do que é meter-me nos sapatos dos outros. E não, eu acho que é praticamente impossível, corrijam-me se eu estiver errado, que isso aconteça se não for num espaço de exploração livre dos miúdos. Se não for num espaço de reflexão onde os miúdos tenham um tempo para eles, para analisar o que se está a passar, analisar o que se passa neles e o que se passa nos outros, para que possam daí tirar alguma conclusão deste exercício que é esta triangulação de eu, os meus desejos, as minhas vontades, os meus sentimentos e os outros. E o que eles sentem também à minha volta. E isto é absolutamente o pão nosso de cada dia no brincar de rua. Seja porque há um miúdo que quer brincar uma coisa e o outro quer brincar a outra, porque há um miúdo que se zangou porque alguém fez uma coisa que eu não gostava que tivesse feito. Por exemplo, um dos miúdos que por acaso até nem está nesta fotografia, mas que pertence a este grupo, era um miúdo mais gorduchinho. E houve uma determinada altura que alguém fez um comentário menos feliz sobre o estado físico dele. E ok, como é que isso se vive? Não é? Vive-se na relação com o que é que foi o impacto que isto teve naquela criança. Não é? Como é que e mais importante do que ser o Francisco, que era o guardião de brincar naquele momento e que percebeu a situação, mais importante que isso foi alguém chegar ao pé da criança que agrediu e dizer-lhe, olha, estás a ver ali o Zé, acho que não ficou nada feliz com o que tu disseste e ok, vamos encontrar uma maneira de eventualmente resolver isto. E até pode acontecer, e na maior parte das vezes acontece, que é quem agrediu não se identifica com esta linguagem pelo menos à primeira vez, mas aí cria um espaço para eu intervir. E não fui eu que desencadeei a questão. Não fui eu que fui lá com a tal minha varinha mágica esclarecer, resolver, decidir. É um movimento a partir deles, a partir do que eles estão a sentir. Depois há outra coisa que eu acho que é absolutamente... eu acho que há uma preocupação muito grande com esta questão de que os miúdos eventualmente se desligam, o cérebro deles se desliga quando eles vão brincar, porque é tempo livre, é passar tempo. Mas eu tendo a olhar para os miúdos a brincar e dificilmente os vejo tão concentrados numa atividade como os vejo, por exemplo, a construir uma torre, ou a construir um abrigo, ou a fazer um jogo qualquer de faz de conta, ou a criar qualquer coisa que partiu da sua energia, do seu imaginário, da sua concepção. Portanto, esta ideia de que este tempo de brincar é um tempo perdido é obviamente absolutamente de repudiar. E não é só a questão de repudiar, é a questão de... É um tempo proativo.
É um tempo para eles aprenderem, para eles perceberem que realmente eu consigo estabelecer uma meta, consigo me focar num conjunto de subtarefas para chegar a um fim e consigo atingir ou não esse fim. E consigo eventualmente, não atingindo esse fim, não ser um drama porque eu não consegui construir a torre tal como eu imaginei. Ou porque a torre caiu. Ou porque alguém fez um comentário menos apreciativo. Não é um drama porque se a torre caiu eu posso voltar lá a construir. Se a torre não ficou tão bonita, eu eventualmente até posso convidar outra pessoa para vir construir comigo, ou eventualmente posso simplesmente destruí-la e voltar a fazer outra vez, olhando para um comentário que alguém fez à minha volta e que, ok, até pode ser interessante eu construí-la, ou em vez de ser uma torre, ser uma rampa de lançamento de foguetões ou qualquer coisa assim do género. Portanto, acho que às vezes é um contraditório aqui que nós encontramos, mas que acho que é absolutamente genial, e eu digo muitas vezes aos pais que têm algumas dúvidas sobre a importância do brincar, mostro-lhes quando os miúdos estão a brincar, olhem para eles. Mas mais importante que tudo, esta ideia do brincar não estruturado, deste brincar em que não há uma receita, não há um guião, não há um currículo, é esta ideia do deslumbramento. Eu acho que há um déficit de coragem, como eu já vos disse, mas sobretudo há um déficit de aposta no deslumbramento dos miúdos. Para uma criança ser feliz, para uma criança investir numa área específica da sua vida, para uma criança sentir vontade de evoluir, de crescer, de saber mais, de ser mais, ela tem que estar deslumbrada com a vida que tem à sua volta. Ela tem que ter a capacidade de olhar para o que tem à sua volta e dizer: eia, caramba, é isto mesmo, eureka! Se nós não mais uma vez, não os ajudamos a exercitar este músculo do deslumbramento, como este miúdo que está aqui, que por acaso é o mesmo miúdo que estava lá no outro grupo, que olhou e pôs a caixa de papelão e disse que era um robô, e eu cheguei ao pé dele e ele disse que era um robô e eu fiz-lhe qualquer coisa: ei, pois és um robô, deixa-me tocar aí no botão e fazer aí uma conta fantástica e vais-te transformar e fazer não sei o que, não sei o que mais. E ele olhar para mim e dizer: uau, ele acreditou que eu realmente era um robô. Este deslumbramento, gente, sobretudo, eu acho que isto é uma mensagem, mais uma vez, é transversal para toda a gente, mas sobretudo para vocês que estão no ramo da educação, isto é fundamental. Os vossos miúdos têm que se deslumbrar em todos os dias que vão ter convosco. Têm que sentir esta energia para quererem. Não é. Vejam, acho que há uma coisa, é outra das confusões que se fazem muito, que é a confusão. Eu acho que isso, não sei se para mim é particularmente intenso, porque tenho uma criança em idade pré-escolar. Muitas vezes nós fazemos a bitola do bem-estar dos miúdos no pré-escolar. Sim, vou dizer pré-escolar porque vou-me reportar à minha realidade. Será que ele se dá bem com os colegas? Será que ele é carinhoso, afetivo com o educador ou com a educadora? Será que eu sinto que a auxiliar da sala é uma auxiliar contentora e afetuosa? E é claro, isso faz todo o sentido e é de facto, é de veras importante, claro que sim. Mas para mim, as grandes medidas, a grande medida de bem-estar e que me deixa absolutamente extasiado é quando o meu filho chega à casa e me diz: papá, vou-te mostrar uma coisa que eu fiz hoje na escola. Porque quando ele vem de um sítio qualquer, ou quando ele partilha qualquer coisa, ou quando ele não partilha, mas eu vejo o tal brilho nos olhos, é o sinal certinho, direitinho, que aquele momento não vai acabar ali. Aquele momento vai continuar, nem que seja na cabeça dele, aquele momento vai perdurar e vai se desenvolver para alguma coisa mais. Portanto, esse momento quer dizer que qualquer coisa articulou ali na cabeça dele e que o fez engajar de tal forma, não sei se esta palavra existe em português, mas que o fez ligar-se de tal forma àquela realidade que
aquilo dá vontade de continuar a fazer, dá vontade de investir, de fazer, de multiplicar aquele momento e de andar por aí adiante. E no fundo é isto, quer dizer, autoconhecimento, risco e autonomia que depois geram, são o chão fértil para eu sentir que sou capaz de descobrir o mundo, de partir à aventura para o mundo. O focar na questão de que eu não vivo sozinho neste meu espaço, nesta minha família, nesta minha comunidade, neste meu bairro, mas vivo com outras pessoas que têm sentimentos, que têm idiosincrasias tal como eu tenho e que às vezes até nos podemos ligar, não é? Às vezes até nos podemos ligar para criar qualquer coisa mais, que é uma magia absolutamente fantástica, não é? Quando duas crianças, o meu filho, como todos os miúdos, né, tem um grupinho. E ele às vezes diz-me coisas que eu começo a pensar e se calhar eu não devia estar a fomentar nisto nele. Sei lá, as neirolas que eles às vezes fazem uns com os outros, brincadeiras que eles fazem uns com os outros e que ele me vem dizer. Mas eu começo a pensar, o facto de ele ter criado aquela energia na cabeça dele, dizer, ok, eu vou convidar o Vicente e o João para criarmos qualquer coisa com o Lego para pregar um susto a uma colega. Não é? O facto de ele ter criado esse consórcio, que podia ser para uma coisa melhor do que assustar uma colega, mas esse consórcio para partilhar ideias, partilhar um método de planear e construir é absolutamente genial, porque isso é o chão da vida, não é? Nós nunca poderemos ser seres que podemos crescer isolados do mundo, não podemos crescer virados para o nosso umbigo e para as nossas aquisições pessoais, não é? Cada vez mais estamos a perceber isso e neste tempo em que estamos, acho que percebemos isso ainda com mais intensidade. Depois a questão de tudo o que tem que ver com planeamento, ajustamento, reajustamento, resiliência, persistência, não deitar a toalha ao chão, focar no plano de ação e partir do que é o imaginário e acreditar que a mão vai construir e que no final vai ser qualquer coisa absolutamente fantástica. Quando não for absolutamente fantástica, poda-se aquela coisa fora. Ou muda-se para a próxima vez, ou corta-se, aquilo não é a minha praia. Há qualquer coisa onde eu posso ser mais feliz. E eu acho que isto o sentido é este, é para abrir a criança para o mundo, para lhe mostrar o prazer de ser e de saber. Acho que é esse o grande benefício, podemos assim dizer, da ferramenta brincar. E da ferramenta brincar não é estamos a falar daqui da ferramenta brincar não estruturado, do brincar livre, não é o brincar de vamos aprender a contar, a brincar. Quantos carrinhos tenho aqui? Zé, traz lá mais 2 carrinhos. Tinha 2 carrinhos, mais 2 carrinhos, são 4 carrinhos. Aprendemos a brincar. Não é esse brincar que faz todo o sentido no seu espaço, mas não é esse brincar que estamos aqui a falar, ok? Então, no fundo, é voltar a esta ideia outra vez. Acho que estamos a construir a casa ao contrário. Acho que estamos a negligenciar um bocadinho os alicerces do ser criança que será futuro adulto. E eu acho que aqui o desafio que nós procuramos muito no Brincar de Rua é esta ideia de encontrar um ponto de equilíbrio no meio disto tudo, entre o que é um ser que pensa, que sente e que age, não é? E nesta síntese é que tem que estar é que está o bem-estar da criança, é que se pode revelar o potencial de desenvolvimento da criança, é que se pode revelar, é que se pode criar um chão fértil para termos crianças mais felizes, com hábitos de vida mais saudáveis, mais solidários e, sobretudo, eu acho que esta questão é fundamental para os tempos que aí vêm, sobretudo crianças mais criativas no verdadeiro sentido do que é a criatividade. Não, mais uma vez, não na criatividade de fazer desenhos bonitos, mas na criatividade de olhar para um problema, seja ele qual for, e encontrar uma solução
para o resolver. Bom, e é por isso, e agora finalmente introduzindo aqui o que é o título do seminário que me propus partilhar convosco, é por isso é que nós, no Brincar de Rua, um dos como é que se diz? Não é chakras, é um dos mantras que nós repetimos até à exaustão, é esta ideia de que a criança é capaz. Bom, é capaz desde logo de muitas coisas, tem já o seu potencial, tem já a sua história, que é uma história a respeitar, a valorizar, a partilhar, e que tem que encontrar um espaço dessa tal partilha no que é os tempos de brincar que se proporcionam no Brincar de Rua, ou pelo menos deve encontrar esse espaço. Mas também é uma criança capaz de se propor a novos desafios. É uma criança que é capaz de olhar para quem ela é hoje e dizer, não, espera lá, está ali uma rocha. Isto é um exemplo que acontece recorrentemente, que são o saltar de sítios altos e o pular para as árvores. Está ali uma rocha, está ali uma árvore, e será que eu já sou capaz de fazer? E eu neste ponto particular, porque é uma coisa que me perguntam muito, e já para vos evitar o latim, quando sempre as minhas histórias das árvores, os miúdos têm uma fixação bonita pelas árvores, felizmente eles ainda têm uma fixação bonita pelas árvores, e obviamente em qualquer dos contextos que eu encontro uma criança e que não é o meu filho, eles vêm me perguntar, na maior parte das vezes, se podem subir uma árvore. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu não sei se tu podes subir essa árvore. Tu é que tens que saber se já consegues subir essa árvore. Se é um desafio que tu queiras em primeiro lugar, é óbvio que o latim não é este, é outro latim, mas se tu queres subir essa árvore e se tu sentes que és capaz de subir essa árvore. E há uma particularidade aqui que tem a ver com a outra capacidade, o outro ponto da criança capaz, que é a capacidade de avaliar o tal risco que falava anteriormente, que é, inevitavelmente, isto nunca me aconteceu de outra forma que não esta. Das duas, uma, ou eu tenho uma criança que verdadeiramente quer, que não foi induzida porque o outro miúdo subiu e decidiu que o outro fez e eu também quero ir. Não, uma criança que quer mesmo subir à árvore, pode acontecer uma de duas coisas. Ou a criança olha para o desafio, experimenta um pouco e vê eu não consigo e não se mete na aventura, ou é uma criança que sente que já consegue e dá os primeiros passos para subir à árvore. Okay? Nunca me aconteceu outra forma. Isto para dizer o quê? Eu nunca encontrei nenhum ser humano, aliás, nenhum ser humano, ficamos por aqui, que fosse uma pessoa com um nível de saúde mental normal, chamemos-lhe assim. Aqui a normalidade é uma coisa difícil, bem sei, mas chamemos-lhe assim, que se pusesse deliberadamente numa situação de perigo. Que se pusesse deliberadamente numa situação em que sabe que se vai magoar severamente, que vai morrer ou o que quer que seja. Isso não acontece. Uma criança que seja saudável do ponto de vista mental, consegue fazer uma avaliação de um desafio. Agora, vamos lá ver uma coisa. Vou dar outro exemplo que é um exemplo meu. O meu filho vai fazer 5 anos no próximo mês. Eu não quero estar aqui mas talvez a partir dos 2 anos e meio, desde os 2 anos e meio, que eu passo a estrada com o meu filho e que não sou eu a avaliar a passagem da estrada. Ou seja, ele passa comigo, com a mão dada comigo, mas eu peço-lhe que ele faça a avaliação da passagem da estrada. Agora vocês perguntam-me assim, mas o teu filho com 3 anos, ou com 2 anos e meio, ou com 4 anos, ou hoje,
ele ainda não sabe passar a estrada sozinho. E eu não tenho dúvidas disso. Ele ainda não sabe passar a estrada sozinho. Eu ainda não... a maneira como ele o faz mostra que ele ainda não o sabe fazer sozinho. Mas está a fazer comigo a maneira de poder avaliar o risco de passar a estrada e de enfrentar o desafio a ponto de chegar a uma altura em que ele vai saber fazê-lo sozinho e pôr-se ele próprio em segurança. Ok? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, obviamente, na escala de evolução de uma criança, no acumular de experiências, no encher da sua mochila, a criança não sabe avaliar todos os riscos, mas a nossa opção é uma de duas. Ou nós, perante uma ameaça e o tal perigo, dizemos, não, tu não vais pular, saltar dessa rocha, saltar desse muro, ir para dentro d'água. Estou aqui a pensar nos 500 exemplos que podem ser dados: passar a estrada, andar sem as rodinhas, o que quer que seja. Ou podemos ajudá-la a perceber, a perceber-se ela própria, a compreender-se ela própria, a perceber o ponto em que está e a avaliar o que é que acontece à sua volta. Qual é o potencial que está a acontecer ali à sua volta. E fazer casar tudo isto, estas duas coisas. E depois fazê-la tomar a decisão, ou se ela é mais nova, fazê-la compreender porque é que a decisão de subir à árvore é ou não é uma decisão que ela está ou não preparada para fazer. E com o subir à árvore, é como vos disse, pronto, ainda não encontrei em muitos miúdos que já passaram por mim, nunca encontrei outra solução. Ok, já vos falei da questão do brincar livre, que é absolutamente o ponto. No brincar de rua, as crianças vêm para ter um momento de encontro com elas próprias em primeiro lugar, de encontro com os vizinhos ou com as pessoas, com os miúdos da sua comunidade em segundo lugar, e de encontro com a sua imaginação, a imaginação dos outros e mãos que criam. Seja criar, saltar à corda, seja criar qualquer coisa, mesmo que se cria fisicamente. Portanto, o guardião do brincar está lá para zelar pela segurança dos miúdos, para ir com os miúdos à casa de banho, para agir em caso de necessidade, algum miúdo que se arranhou, que se aleijou, para entregar os miúdos aos pais, mas não está lá para interferir na brincadeira. Ou melhor, pode interferir na brincadeira, pode brincar com os miúdos, e os guardiões, felizmente, muitas vezes embrenham-se em brincadeiras porque os miúdos os convidam ou porque se proporcionou, mas não estão lá para sugerir uma brincadeira. Não estão lá para desencadear a brincadeira. Okay? Os guardiões do brincar guardam o brincar, não são os guardiões no sentido: o brincar está aqui, é meu, e agora toma um bocadinho de brincar para ti. Não é nada disso. Portanto, o brincar livre não estruturado é a base do funcionamento das atividades no brincar de rua. E depois, outro mantra que nós repetimos até a exaustão é este do MIP. MIP é a sigla para a mínima intervenção possível. Portanto, os adultos, como eu estava a dizer, os guardiões do brincar, que são os adultos voluntários que gerem os grupos comunitários de brincar. Eu ainda nem vos falei disso, mas acho que vou falar lá mais à frente. O que nós os instruímos é para que façam o mínimo possível. É para que tenham uma postura de eventualmente alavancar algum tipo de situações, ajudar os miúdos a refletir num ponto em que seja importante e que o grupo esteja encavacado com alguma questão, mas devem ter sempre a mínima intervenção possível. Neste particular, há uma questão que nós repetimos também muitas vezes e que os guardiões nos devolvem também muitas vezes, e que é uma estratégia engraçada e simples, que é a estratégia de contar até 10, não é? E que basicamente nos ensina a fazer
o tal exercício que falava no início, o exercício de observar a criança, observar o que ela é capaz de fazer, olhar para ela e perceber até que ponto é que ela está engajada com a tarefa que está a fazer, que ela está a perceber o risco que tem à sua volta e até que ponto é que ela vai desenvencilhar-se de um eventual obstáculo, perigo, conflito que tenha em mãos. E basicamente isto quer dizer que eu vou olhar para a situação, vou criar ansiedade em mim, ai Jesus, o que é que vai acontecer? E vou contar até 10. Porque 10 segundos para um adulto com o olho treinado é o suficiente para eu fazer na minha cabeça esta avaliação toda que eu estou a dizer. É o suficiente para eu olhar e perceber se aquilo vai dar realmente para o torto e é preciso intervenção de um adulto ou se vai dar a magia. Eu não tenho uma estatística válida, tipo INE ou Pordata ou quer que seja, mas eu diria que pelo menos 98% das vezes que eu conto até 10 são vezes em que as crianças conseguem encontrar o seu caminho. Há 2% das vezes que... Bom, dentro desses 2% das vezes, há 50% das vezes que eu chego a tempo e há outros 50% das vezes, talvez, que acontece talvez um arranhão ou uma nódoa negra ou um conflito mais acentuado, mas que, mesmo que isso aconteça, serve para eu eventualmente falar com os miúdos e fazê-los entender, ok, o que é que se passou, o que é que não correu bem, como é que podemos fazer para não correr mal da próxima vez. Ok, sinto que já falei demais. Só dar-vos aqui uma chegazita para ver se desencante daí futuros guardiões do brincar, porque é sempre um bem escasso e que importa aumentarmos o potencial de guardiões do brincar. Portanto, vou já dizer, aqui é aquela parte da viagem a Tenerife em que o senhor vem vender os colchões. Então, www.brincarderrua.pt para saberem mais, podem ir ao nosso Facebook, blá 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 blá, e nós temos duas fases de candidaturas, vai abrir uma entretanto, independentemente dos coronas, porque acho que agora e a partir de agora isto vai ser a doer. Um dado interessante que resultou da última crise. Eu creio que, já não tenho um número de cor, mas creio que foram 65% das crianças portuguesas no tempo da senhora austeridade, da senhora Troika, não tinham acesso à atividade física regular. Está aí o Rui Matos, ele pode confirmar o valor. Eu acho que ele deve saber. Mas em Portugal, os dados apontam para que as crianças passem... 70% das crianças passem menos do que 1 hora ao ar livre por dia, que é... eu acho que é... Para além de tudo mais é triste, não é? Que num país como o nosso... não é triste como num país como o nosso. É triste que uma criança... Mais uma vez, o ponto de entrada no mundo, que é o meio natural que está à minha volta... Ou melhor, o segundo ponto de entrada no mundo, porque o primeiro são as pessoas, são os adultos relevantes na nossa vida, mas o segundo é a natureza e o compreender a natureza. E nós privamos os miúdos, e para além disso, também é preciso pensar no que é esta hora ao ar livre. Porque se eu conto 1 hora ao ar livre, nós fizemos uma vez também um questionário sobre isso. Que era, ok, o que é que significa este tempo de brincar ao ar livre? Ok, por exemplo, mete também o tempo em que eu estou no recreio. E se mete o tempo que eu estou no recreio, quanto tempo deste tempo do recreio é que é um tempo de verdadeira fruição? E não é o tempo de lanchar, de fazer o xixi, de ouvir os gritos da... Não interessa. Portanto, é preciso também pensar por isso também em perspectiva. Depois, quer dizer, os dados também estão aí sobre o aumento progressivo da carga de atividade estruturada e da perda de tempo livre. O professor Carlos Neto, numa avaliação mais ou menos, ou
mais de senso comum do que outra coisa, mas os dados estão aí também, são fáceis de calcular. Diz que mais ou menos perdemos 2 horas por dia, tempo livre, ou os miúdos perderam. E depois, quer dizer, as consequências também estão mais ou menos à vista. Cerca de 30% das crianças portuguesas têm excesso de peso, 1/3 dessas são mesmo obesas. Os valores do tempo de ecrã e dos dados de sedentarismo também são alarmantes e vão ser cada vez mais. O estudo da FMH que saiu aqui, que está a ser feito durante este tempo de estado de emergência, já aponta para 80% das crianças com comportamentos essencialmente sedentários. É claro que isto tem que ver com o confinamento e com o facto de estarmos em casa, mas creio que isto vai ser uma realidade que vai contaminar os próximos tempos, com toda a certeza. Portanto, nós temos que pensar muito bem como é que nós estamos a preparar a vida dos nossos miúdos, como é que nós estamos a ajudá-los a encontrar esse tal caminho, quando, a acrescentar a tudo isto, a maior parte das vezes são miúdos que vivem nestas tais bolhas de superproteção, seja no ambiente familiar, mas também no ambiente fora familiar. Portanto, este dado que aparece aí do estudo da OCDE é que apenas 4% das crianças com menos de 11 anos de idade se encontram com os pares em situações informais, acho que é paradigmático disto mesmo. Depois já vos tinha falado disto. De 2 a 10% das crianças hoje aparentemente brincam na rua com alguma regularidade, mas quando nós perguntamos aos pais, 92 a 98%, conforme os estudos, dizem: eu brinquei na rua com regularidade. Portanto, é um bocadinho sintomático aí desta ideia de que, ok, eu sei que isto foi importante para mim, porque a maior parte dos pais dizem-nos isso. Nós perguntámos-lhes isso e eles disseram-nos: ok, eu sei que isto foi importante para mim, para a criatividade, para desenvolver competências sociais e tudo mais. Eu sei que isto foi importante, mas eu não estou a permitir que isso aconteça com os meus filhos. Vou avançar aqui. Isto é mais ou menos o mesmo que... Desculpem, estava aqui a receber uma chamada. O que é que eu queria dizer? Ok, avanço. Explicar-vos só mais um bocadinho. Prometo não vos tomo mais tempo. Explicar mais ou menos o que é o brincar de rua. Bom, em primeiro lugar, o brincar de rua é um ponto de encontro, uma comunidade onde os miúdos encontram os seus vizinhos, eventualmente os amigos que vêm da escola, porque hoje as relações de vizinhança são difíceis, mas acima de tudo, o que nós fazemos enquanto equipa técnica Brincar de Rua é criámos uma metodologia e pomos essa metodologia em prática, que basicamente assenta em 4 grandes chavões. Comunicar e inspirar as pessoas para a importância do brincar, para a importância das relações de vizinhança e da formação das comunidades. Envolver e promover a confiança e a segurança entre as pessoas. Isso é um fator fundamental, o restituir as relações de vizinhança, de boa vizinhança, que creio que é um dos fatores fundamentais que levou que os miúdos, que nós deixássemos de deixar os miúdos brincar na rua, é nós não confiarmos nas pessoas que temos à nossa volta, é nós não conhecermos as pessoas que temos à nossa volta, e por isso é difícil que deixemos, obviamente, os nossos filhos irem para um sítio onde pode aparecer pessoas que eu não conheço de lado nenhum e que eu não confio. A nossa função passa também por reunir pessoas digitalmente, porque o digital é o ponto de encontro dos dias de hoje, e fazê-las casar e fazê-las criar as tais comunidades, fazer encontrar pontos em comum entre as pessoas, e finalmente capacitar estas pessoas, os guardiões do brincar, mas também todas as pessoas da nossa comunidade. Conversas como esta que eu estou a ter aqui hoje, nós temos agora, estamos a tê-las semanalmente, com diferentes temas que têm a ver com o desenvolvimento infantil, com a vida em comunidade, com como podemos olhar e pensar o desenvolvimento dos miúdos e o que é que podemos fazer para potenciar isso. E pronto, temos esta metodologia de capacitação que vai então formar o que nós chamamos os guardiões do brincar. Os guardiões do brincar criam o que nós chamamos eu acho que se vê aqui no fim, não sei se vocês veem o meu...
ponteiro. Aqui o fim máximo é a criação dos grupos comunitários de brincar. E os grupos comunitários de brincar basicamente são grupos que reúnem no máximo 15 crianças. É uma questão que vai ser revista agora, atendendo, estamos à espera do que é que a DGS vai dizer sobre as medidas de prevenção no futuro, quando deixarmos de estar no estado de emergência. Portanto, uma das medidas que estamos a conceber é a redução do número máximo de crianças nos grupos comunitários de brincar, portanto, o número máximo de crianças que se reúnem. Mas por agora temos um máximo de 15 crianças para no mínimo 2 guardiões do brincar. Portanto, cada grupo comunitário de brincar tem no máximo 15 crianças e no mínimo 2 guardiões do brincar. Na maior parte das vezes são mais que isso. Isto para vos dizer também o quê? Tudo começa online, como estava a dizer, o recrutamento, há uma fase de recrutamento, há uma candidatura online, há uma entrevista, as pessoas que nós julgamos que têm o perfil para se tornarem guardiões do brincar depois passam por esse processo de formação e a partir desse processo de formação vão-se encontrar as equipas e vai-se então criar os grupos comunitários de brincar. Importa dizer que as equipas têm muito que ver sobretudo com a relação de proximidade na cidade, não é? Se eu vivo perto, se não vivo perto. E também com uma questão que é fundamental, que é a disponibilidade de horário das pessoas. Esta é uma ação voluntária, portanto as pessoas, os guardiões do brincar são voluntários na comunidade e dispõem de pelo menos 2 horas por semana para fazerem proporcionar esses encontros entre as crianças. As crianças reúnem-se sempre no mesmo local, que nós chamamos a zona do brincar, que é um local avaliado, é um local validado, por assim dizer, e que depois é partilhado com, por exemplo, aqui em Leiria, por exemplo, é partilhada a localização com a PSP sabe onde é que são os grupos comunitários de brincar e sabe dos horários e está alerta para se acontecer alguma coisa, se chegar lá mais facilmente, e acontece sempre no mesmo dia e à mesma hora. A ideia é criar rotinas de brincar. Ok. Há várias formas de vocês eventualmente contribuírem para o brincar de rua. A mais importante de todas é transformarem-se em guardiões do brincar ou levarem os vossos filhos para um grupo comunitário de brincar. As atividades dos grupos comunitários de brincar, também uma nota, têm uma inscrição obrigatória e essa inscrição obriga a um pagamento de 40 euros por ano, que serve para pagar basicamente o colete, o seguro e algumas despesas administrativas que nós temos, e é 40 euros para o ano letivo. Portanto, guardiões do brincar, inscreverem brincadores que são as crianças e eventualmente contribuírem, obviamente que são sempre bem-vindos donativos, claro, mas se eventualmente contribuírem com outras áreas de especialidade que vocês tenham, sei lá, se vocês são muito fixes a fazer vídeo e nós precisamos de um vídeo, ou se vocês são muito fixes a escrever, porque não fazerem um artigo para ajudar a comunidade a perceber o vosso ponto de vista sobre um tema qualquer. Portanto, convido toda a gente, professores, malta, a partilharem as vossas ideias no Brincar de Rua. Nós temos uma área que se chama a área das Play Talk, e as Play Talk são conversas que podem ser escritas ou faladas sobre estes temas. Temos uma área que se chama Play Lab, que é uma área com ideias de brincar, para explotar brincadeiras. Portanto, há muitos contributos que vocês podem dar. Basicamente o que vocês têm que perceber é se se identificam com a missão e se têm tempo para dar à missão, e é contactarem-nos e eventualmente estaremos lá para vos ouvir. O que é que nós dizemos que são? Nós não, no Brincar de Rua, o Brincar de Rua não garante entregas de conhecimentos, competências, aquisições, skills, nada. Nós não garantimos nada. O que nós vemos é a criação de uma oportunidade para eu me ligar comigo próprio, com o meu potencial e realizar esse potencial. Sem dúvida alguma, a potenciação de hábitos de vida mais saudáveis e mais ativos, menos sedentarismo e menos tempo de ecrã. Sem dúvida alguma, contacto com a natureza, com a cidade e com a minha comunidade. Desde os primeiros tempos, o fomentar esta ideia de que eu vivo numa cidade que tem uma determinada identidade, que tem pessoas que eu conheço e que
são as minhas pessoas, são a minha gente, é a minha gente, ok? E eu estou sempre a pegar no exemplo eu não tive, eu brinquei muito na rua, mas não tive um brincar de rua, né? Mas tinha a minha vizinha Balbina, que era a nossa guardia do brincar, que era uma senhora mais velha que tomava conta de nós, né? Ela não estava lá como os nossos guardiões estão na zona do brincar, mas ela estava lá omnipresente no sentido que a gente, quando precisávamos de alguma coisa, era ela que recorríamos. E é mesmo isso, esse sentido de comunidade é o ponto de partida na formação de tudo o que sejam as comunidades de brincar de rua. Bom, claro, também oportunidades para o crescimento pessoal e social. É interessante esta perspectiva de criar espaço para que tu possas resolver os teus conflitos, que tu possas lidar com os teus desafios e que possas encontrar no grupo eventualmente uma oportunidade para cresceres. E depois, crianças mais atentas a si próprias, ao seu próprio corpo, essencialmente. Acho que isso como vos falei anteriormente, acho que é um fator essencial, esta ideia mágica de que eu tenho um corpo que é capaz de fazer. Eu tenho um corpo que é capaz de transformar as minhas ideias, mesmo as mais mirabolantes, em alguma coisa. E este deslumbramento, esta ideia de que eu sou capaz é absolutamente... acho que não há nada mais importante no desenvolvimento cognitivo de uma criança do que esta ideia. Mais atentas ao outro, porque para além destes exemplos que eu também já vos disse, por exemplo, vou pegar noutro exemplo. Uns miúdos encontraram lixo numa zona de brincar e começaram a perceber que aquilo estava demais. E decidiram eles próprios fazer qualquer coisa. E decidiram combinar-nos uma ação de limpeza. Ou fazermos qualquer coisa e os miúdos serem os próprios miúdos que vêm que veem os donos dos cãezinhos virem com o cão e eles proativamente e de forma educada e assertiva falarem com os miúdos, com os donos dos cães e dizerem: olha, pá, nós estamos aqui a brincar, por favor limpa o cocó do teu cão. Isto são coisas pequeninas, são coisas muito michurucas que vistas assim lá de cima não significam nada, mas visto no micro e no ponto de vista da criança representam pequenos passos no que é a descoberta da sua comunidade, o potencial da participação, do potencial que eu tenho na formação ou no futuro do espaço que me rodeia e das pessoas que me rodeiam. E sobretudo esta questão, portanto, que culmina em tudo isto, de pessoas, não só crianças, mas pessoas mais atentas ao mundo e às suas possibilidades, às possibilidades de fazer e de criar e de lidar. Ok, não vos vou chatear mais, vou só dizer que infelizmente tivemos que cancelar todas as sessões. Estes números eram os números de novembro de 2019, mas quando terminámos quando terminámos as atividades, portanto no início de março, quando cancelámos tudo, já tínhamos cerca de 30 mil horas de brincar entregues, os grupos de brincar são os mesmos. E tínhamos temos mais de 200 guardiões de brincar ativos. Não vos vou falar disto, que isto é amassador. Neste momento estamos em 25 cidades e temos o projeto faz-se de parcerias, nomeadamente com a escola. E basicamente o nosso e-mail e procurem-nos e consultem-nos e teremos todo o gosto em vos fazer distribuir brincadeiras pela vossa comunidade e vos ajudar-vos a encontrar o vosso caminho de fomentar brincadeiras e fomentar hábitos de vida e comunidades, crianças e comunidades mais saudáveis e felizes. E obrigado pelo convite.
não se deslumbrar, a vida delas é muito mais cinzenta. E, portanto, esta partilha foi extraordinária. Eu tinha pensado com a equipa 2 horas para este seminário, e, portanto, resta-nos aqui 20 minutos para que quem quiser dizer alguma coisa, quem quiser fazer alguma questão, o possa fazer agora neste período de salto. Portanto, abro aqui o espaço de debate ou de questionamento. Alguém quer dizer alguma coisa? Já está tudo a inscrever-se como Guardião do Brincar. Já está tudo no site. Alguém quer fazer uma pergunta sobre a associação, sobre o projeto? Posso dizer alguma coisa? Se ninguém disser, mas eu gostava que fosse algum aluno primeiro. Se não... Eu gostava só de fazer uma pergunta. Eu não tenho noção dos números anteriores, mas gostava de saber se cada vez mais as famílias e as crianças estão a aderir ao brincar de rua. Eu pergunto isto porquê? Porque cada vez mais, eu pelo menos sinto isso, que muitas das crianças hoje em dia sempre em frente aos ecrãs, os pais cada vez mais os colocam em frente aos ecrãs. Eu acho que um bocadinho, isso do brincar de rua um bocadinho cada vez mais está-se a perder. E eu gostava de saber se, neste caso, no seu projeto, se tem vindo a verificar um aumento das famílias, se estão mais interessadas, se não, e o que é que elas pensam sobre isso. Quem é que está a falar? Mafalda, obrigado pela pergunta. A verdade é que tem sido sempre a subir. O programa tem 3 anos, desde o primeiro projeto piloto, e tem sido sempre a subir. Eu acho que por um lado há cada vez mais a noção da importância do brincar. Isto é um tema que cada vez se fala mais. Eu acho que há outro fator que é essencial, que é as pessoas perceberem que não podemos passar o cinzentismo das nossas vidas de adultos, de trabalho, casa, trabalho, para a vida dos miúdos. Não pode ser esse modelo. Há outro fator que é importante, que é a descoberta da cidade, das vilas. Acho que estamos finalmente a passar aquela ideia derrotista de que temos as nossas cidades não prestam, as nossas vilas não prestam, porque não é nada disso. É óbvio que podiam ser melhores, com toda a certeza. Podia haver mais parques e mais jardins, e deveria haver mais parques e mais jardins, e sobretudo deveria haver muito mais cuidado na maneira como se planeia, a forma como nós todos andamos na cidade, e a cidade não deveria privilegiar o meio de locomoção carro, e devia privilegiar o meio de locomoção pernas para que te quero. Mas a verdade é que as cidades e vilas portuguesas criam muitas oportunidades de fruição, somos um país com uma densidade populacional significativa, mas as nossas comunidades têm espaços convidativos. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de fatores que têm que ver com fatores externos, os mídia a falarem sobre o assunto, cada vez mais pessoas a falarem sobre a importância do brincar, o sentir dos pais, que é este de abertura, e de abertura sobretudo para coisas que são simples e essenciais, e esta descoberta das oportunidades que existem à volta. Portanto, agora, se me dizes que se eu estou satisfeito, não estou satisfeito. Acho que temos que ter o brincar de rua, como nós o perspectivamos, é um programa para toda a gente, porque repara, isto é muito fácil de dizer, porque nós não fazemos nada numa Mafalda. Quem faz são os guardiões do brincar. Nós apenas damos as ferramentas para as pessoas fazerem. Porque isto para dizer o quê também? Nós falamos com muita gente que nos diz: "Ei, ó Francisco, eu já tinha tido essa ideia. Eu já tinha tido a ideia de convidar os miúdos do prédio para irem brincar com os meus filhos, por exemplo. Só que tinha vergonha, porque tinha vergonha que eles imaginassem que eu era pedófilo, ou que não sei o que mais. E nós a única coisa que fazemos é criar algum tipo de idoneidade nas pessoas, portanto nos guardiões do brincar e nas pessoas que chegam até nós, juntá-las e depois dar-lhes uma ferramenta que é muito simples, não é nada de por aí além, mas é uma ferramenta, é uma metodologia que permite
que tu lides com os desafios de criar uma comunidade, com os desafios de chegares às pessoas, de comunicares às pessoas, de resolveres pequenas coisas que têm que ser resolvidas, nomeadamente quem é que vai buscar os miúdos, quem é que não vai buscar os miúdos, as questões da responsabilidade, que obviamente tem que haver um seguro envolvido. Portanto, tudo isso, nós o que queremos fazer é tirar tudo o que seja a burocracia e a parte chata do que é criar estes tais grupos comunitários de brincar, estas comunidades, para que vocês, mais as crianças, possam fruir o momento na vossa vizinhança. Mas obviamente o que nós queremos é que isto seja uma solução que se generalize a todos os bairros que têm crianças. Obrigada. Obrigado, Francisco. Obrigado, Natália, pela tua pergunta. Mais alguém tem questões? Professor, eu queria perguntar, é uma dúvida minha. Tem a ver com o facto de este tema estar mais ligado às realidades dos meios urbanos, ou também já se nota a falta de brincar na rua também já nas zonas periféricas, nos meios mais rurais, por assim dizer? Sofia, não é? Sim, Sofia. Sofia, isso é uma pergunta que para mim é difícil de responder, porque não tenho dados objetivos para te responder. E se calhar há aqui pessoas que podem te responder melhor essa pergunta do que eu. Sim, mas a zona de intervenção é maioritariamente na zona urbana, certo? Então, ok. Então vou-te compor a tua questão em duas. Por um lado, a parte mais simbólica da coisa, se é diferente nas cidades, genericamente se é diferente nas cidades do que em relação às vilas. O que eu sinto e o que eu vejo é que o estilo educativo é muito semelhante, quer tu vivas na cidade, quer tu vivas na aldeia. Ou seja, a maneira como nós adultos concebemos o processo de educar a criança é muito semelhante. E até porque hoje, felizmente, as assimetrias já estão muito mais... É muito mais fácil, uma criança que vive numa aldeia hoje em Portugal tem internet, tem acesso a computador, tal como uma criança que vive aqui em Leiria ou em Lisboa. Portanto, eu acho que isto tem muito mais que ver com uma organização social para o que é o projeto, para o acordar do que é o projeto da educação de uma criança. E eu acho que a cultura de brincar mudou para não brincar na rua, para não ter espaço de exploração autónoma. Estamos aqui a levar ao expoente negativo máximo. Não é uma palavra muito forte, mas para caminhar para esse sentido, não privilegiar o espaço de autonomia e privilegiar o espaço de higienização da experiência das crianças e institucionalização, padronização das experiências das crianças. E portanto eu acho que isso é transversal. Cidade, aldeia, campo, praia. Acho que isso é exatamente a mesma coisa. Onde é que nós estamos? Nós estamos onde as pessoas nos querem. O brincar de rua não diz agora era giro, nós fazemos isto em Santa Combadão. Não, se há pessoas em Santa Combadão que queiram fazer uma comunidade, e se houver condições em Santa Combadão para nós avançarmos, nós avançamos para Santa Combadão. Portanto, tu vives aonde, Sofia? Em Orem. Em Orem vai começar, infelizmente, já temos os guardiões do brincar em Orem e está tudo pronto para começar o brincar de rua, mas terminámos o processo e começou a pandemia. Ok, obrigada. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Só pegando na questão que ficou agora de dizer e falando um bocadinho da Sofia, eu sou educadora, trabalho em Leiria, mas moro perto da praia e tenho uma filha. E aquilo que eu me deparo, portanto, eu estou numa zona extremamente pequenina, numa aldeiazinha muito pequenina, e aquilo que eu reparo é que o meu marido e todos os colegas cresceram a fazer o que é hoje chamado downhill, portanto, a descer com a bicicleta, coisas assim,
não é? E eu tenho todas as velhotas super simpáticas e super queridas a ver as poucas crianças que há aqui na aldeia a dizer: ai, Jesus, não faças isso. Portanto, acabamos por ver que aquelas pessoas que foram pais e que permitiam que os filhos subissem às árvores, andassem o dia todo, só tinham que chamar para jantar, neste momento não estão a permitir que os netos e os amigos dos netos o façam. E não importa se estamos numa pequena aldeia, como eu estou, ou se trabalho em Leiria ou noutra grande cidade, porque o padrão é o mesmo. É um padrão de, na minha perspectiva, de pais pós 25 de Abril, estamos livres e vamos permitir tudo, e de repente viram que houve maus resultados, houve coisas boas, veio o trabalho e condicionou muito o tempo, porque nós tínhamos sempre uma avó na salvaguarda, tínhamos uma avó que estava em casa a trabalhar, e neste momento não temos ninguém, temos muito pouco tempo para estar com os filhos, ou a maior parte dos pais tem pouco tempo para gerir isto, e acabamos por ir para aquilo que é o mais fácil. E o mais fácil são as instituições, são os gadgets, são aquilo que nos permite a nós, pais, termos tempo para nós, para as coisas da casa, para a rotina, para tudo aquilo. E agora com o confinamento, de repente não sabíamos o que é que havíamos de fazer com aqueles seres que nos aparecem à frente 24 sobre 24 horas, não é? E o que é que eles estão a fazer? Estão a brincar, mas este brincar, mas eu não sei lidar com isto é muito complicado. Portanto, acho que não importa tanto, Sofia, se estamos numa pequena aldeia ou se estamos numa cidade, o comportamento acho que é extensível, na minha perspectiva, a tudo, porque eu felizmente tenho jardim, para a minha filha poder correr e vejo os vizinhos a dizer: ai, mas não faças isso, e eles estão do lado lá da estrada, na outra casa. Portanto, aquilo que eu permito para pessoas já com alguma idade já não é tão aceitável, porque é perigoso, porque é um risco. É a minha perspectiva. Deixa-me só dar os parabéns à Patrícia, porque eu estive a falar 1h30 e ela resumiu tudo em 2 minutos. Portanto, obrigado, Patrícia, pelo teu poder de síntese. Eu gostava de ser como tu. E tocaste num ponto, ainda tiveste outra benesse, que foi tocar num ponto que eu só aflorei um bocadinho, que é esta questão da contaminação, da maneira como nós nos deixamos contaminar pelo que os outros dizem. Este modelo de educação que ainda por cima parece estar absolutamente castrado, não só pelas pessoas iluminadas, os Eduardo Sás e os Mários Cordeiros da vida, mas também depois isto que tu estavas a dizer de o meu vizinho ou os meus amigos não podem olhar e ver parecer mal o que eu estou a fazer com o meu filho, ou o que eu estou a deixar permitir fazer o meu filho. E acho que isso é um exercício. Epá, ser pai é uma tarefa obviamente muito complexa, não é? E coloca uma pressão imensa sobre os miúdos, mas lá está. E mais uma vez eu acho que o segredo de tudo isto é a questão pela qual eu tentei começar esta conversa, que é a questão de tu te sintonizares e olhares e observares a criança que tens à tua frente, não é? Porque se tu te focares nessa relação e nesse espaço, não é? de descoberta mútua, de partilha mútua, tudo o que está à tua volta vai deixar de ter muita relevância e ter muita importância, não é? Eu hoje vivo com o mesmo drama que tu estavas aí a referir, Patrícia, que é: eu vivo num prédio, eu venho cá para fora, sei lá, por exemplo, o meu filho já anda de bicicleta e eu deixo-o andar de bicicleta no passeio lá à frente de casa, porque eu tenho 200% de confiança que ele consegue dominar aquela tarefa, e os vizinhos olham para mim e dizem que eu sou completamente louco por permitir que isso aconteça, ou que ele salte de um muro ou tudo mais. Mas eu olho para ele e eu sei o que é que ele sabe fazer, o que é que ele consegue fazer, e portanto tendo a tentar ignorar o que quem está à minha volta diz. E isso acontece, deixa-me só dizer isto, Patrícia, isso acontece muitas vezes, eu encontro muitas vezes esse relato nas educadoras de infância, sobretudo numa questão que cada vez se fala mais no meio, também outra moda, que é o brincar cá fora no inverno, na chuva. E há muitos educadores a dizerem: pá, obrigado pela vossa inspiração, mas eu ainda tenho medo de vir com os miúdos cá para fora. Por causa dos paizinhos. E eu, quer dizer, o único foco possível é o foco
da felicidade e do potencial daquele momento. Porque uma coisa é tu dizeres, eu vou brincar com os miúdos, eu hoje tragam galochas porque eu hoje vou brincar com os miúdos cá fora. E outra coisa é tu dizeres, nós hoje vamos ser felizes a brincar na lama e vamos aprender, por exemplo, vamos observar os animais que existem, que vêm cá para a rua quando começa a chover. Não é? É a mesma coisa, dita de maneiras diferentes e que eventualmente pode ajudar a condicionar de maneira diferente as pessoas que temos à nossa volta. Olá, Francisco. Estamos a terminar. O Rui queria dizer alguma coisa, o Rui Marques. Eu queria dizer tanta coisa. Não, olha, eu queria dar os parabéns ao Francisco, que já nos conhecemos há muito tempo. Tive o prazer de assistir à criação deste projeto dele e ver onde ele está agora, de facto, é muito bom. Se me permitem, duas ou três coisas muito rápidas. Eu já posso dizer que eu ainda sou do tempo, feliz ou infelizmente, então eu vou dizer, eu ainda sou do tempo em que nós crianças, éramos os guardiões uns dos outros, como já vocês aí salientaram. Porque nós éramos bandos à solta nos bairros. E quando, tal como os cardumes de peixes, a estratégia que os peixes usam para não serem comidos é andarem em bandos e cardumes. Quando um sai, vem logo o grande e come. Portanto, nós tínhamos uma autodefesa de guardiões uns dos outros e como também alguém disse, penso que foi a Patrícia, na retaguarda tínhamos as avós ou aquelas mães que trabalhavam em casa e num bairro social como era aquele onde eu vivia, tudo era virado ali para aquela relva, para aquela erva ali, portanto nós estávamos, enfim, com um autocontrole e com um heterocontrole permanente. Mas a memória é uma coisa tramada e, portanto, nós crescemos, eu agora tenho 54 anos, eu recordo-me da felicidade que tinha de andar aí, mas não me lembro de muitas coisas. Os pais também se esquecem, e esses pais a quem foi dada a liberdade para brincar, que agora não a dão aos seus filhos, por um lado, já se esqueceram do como brincar quando se é adulto é uma chatice, por isso é que não há parques para adultos brincarem com os miúdos, estão sempre parques infantis, devia ser parques familiares, onde eu também pudesse andar balões e descorrega, portanto não existe. Tenho que me sentar num banquinho, como se fosse um velhinho a ver os outros a brincar e eu não posso brincar com ele. Depois, uma coisa muito importante, eu gostava que vocês pusessem isso na vossa cabeça, meninos e meninas, futuros educadores. O Francisco disse. Reparem, eu tenho muita dificuldade em deixar alguém fazer alguma coisa com o corpo, se eu próprio não estiver à vontade com o corpo, com o meu corpo. E, infelizmente, muitos de nós não estão à vontade com o corpo. E não estando à vontade com o nosso corpo, temos grande dificuldade em avaliar aquilo que os outros são capazes. E, portanto, a mínima coisa que nos parece arriscada, quando se calhar é apenas um pequenino risco, perigo nem de perto nem de longe, nós dizemos logo, como diz o professor Carlos Neto, lá vem o terrorismo do não. Não faças isto, tá? O professor Carlos Neto diz assim, se tem medo de ver o seu filho fazer alguma coisa, é fácil. O Francisco dizia, conta até 10, e o professor Carlos Neto diz, virem as costas. Virem as costas. Eu podia mostrar-vos vídeos aqui dos meus filhos, que não vou fazer, obviamente. Se calhar, se alguém visse, podia dizer assim, pá, ia-me denunciar aí à Segurança Social e eu ia preso. No outro dia eu estava num centro comercial a almoçar e tinha os meus filhos a brincar, um de 4 e outro de 9, nas minhas costas, pendurados lá nos carros. E está uma senhora de frente e diz-me assim, olha, cuidado, olha o seu filho ali, está ali em pé, em cima de um carro. Eu disse, eu sei. Disse, mas ele pode cair. Eu disse, pode, mas não vai cair. E é isto que o Francisco disse, nós temos que ser capazes de ler a capacidade do nosso filho. Mas isso é muito difícil para quem não tem à vontade com o corpo. Portanto, o que é importante? Que vocês trabalhem o vosso próprio corpo, que se sintam confortáveis no vosso corpo para depois poderem avaliar melhor aquilo que o vosso filho é capaz. Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós julgamos. Mas como não sabemos, temos medo. E a mínima coisa dizemos, não faças isso. É um crime que estamos a fazer, Francisco. Obrigado pela tua conversa, foi muito... puseste o dedo nas feridas. Se o Miguel quiser, depois há algumas coisas que eu posso partilhar com vocês. Não resisto a partilhar, posso? Um segundo. Partilhar uma coisa que eu tenho aqui, que é o que é que me aconteceu aqui. Eu vou interromper só para salientar isto. É assim, porque se falou em perigo e risco, e então eu quero só mostrar-vos isto. E agora, sim, gostava de partilhar a tela. Vocês estão a ver alguma coisa? Sim, um artigo. Um artigo, ok, pronto. Então, o artigo que eu vos queria mostrar tem este nome que o Francisco falou. Portanto, de facto, há uma hipersegurança, há uma paranoia da segurança, e quando nós deixamos aquele risco
de fora, que é um risco fundamental, é preciso haver risco, é preciso arriscar para crescer. Se nós nunca tivéssemos arriscado, nunca tínhamos aprendido a andar. Dar um passo é um salto, é um abismo, quer dizer, temos que cair para nos levantarmos. Mas isso não é perigoso, isso é arriscado. Quando nós limpamos todo o riscozinho da frente do nosso filho, mais à frente, em alguma curva, ele vai encontrar um perigo. E, portanto, isto é como as vacinas. Nós lidamos com o mal, comendo desse mal aos poucos, para depois sabermos lidar com ele. Agora, pôr sempre o mal debaixo do tapete, há um dia que vem uma ventania, tira o mal debaixo do tapete e nós vamos com ele. Não pode ser isso. Portanto, por favor, futuros educadores, captem a mensagem que o Francisco aqui trouxe hoje, é muito importante. Não tenham medos. Eu sei que um educador tem muito medo, mas é dos pais, não é? Porque se a criança se aleja, é ele que vão ter responsabilidades. A mim, muitos professores pedem-me, por favor, vem fazer uma palestra no início do ano aqui aos pais a dizer porque é que é importante eles andarem aqui a fazer isto, aquilo, porque é que é importante eles poderem brincar com paus e pedras que eles não deixam que eu vá. E eu vou com todo o gosto e falo dessas coisas porque há este caminho todo a percorrer. Desculpa, já falei demais. Obrigado. Francisco, obrigado. Miguel, obrigado. Nós é que agradecemos esta intervenção. Deixa-me só. Rui, como é que eu tiro isto? Ok. Certo, muito obrigado, Rui. Pronto, eu penso que chegámos ao fim deste nosso seminário. Não sei se devo abrir a mais alguém, se alguém quer dizer assim, em jeito de remate, alguma coisa. Se o Francisco quer fechar o seminário. Não? Não dito? particularmente. Venham brincar. É isso mesmo. Então vamos ver se aceitamos o desafio do Francisco. A Maria José deixou-nos, a professora Maria José Gamboa também nos deixou um desafio aqui no bate-papo, que é o desafio do deslumbramento. Portanto, se somos educadores, se estamos com crianças, não se esqueçam, estas crianças precisam e merecem deslumbrar-se. E, portanto, as nossas propostas, as experiências que nós lhes proporcionamos, devem contemplar este deslumbramento. Realmente, muitas vezes, nós tornamos a vivência nos jardins de infância e nas creches muito séria. Tornamos o mundo da criança um mundo muito adulto. Portanto, os risos, a magia, os gritos, essa magia não desaparece muitas vezes, não é? Porque nós projetamos aquilo que queremos em termos de currículo, esquecemos um bocadinho do prazer, e sem prazer, sem felicidade, não há também aquela aprendizagem que nós pretendemos. Portanto, Francisco, muito obrigado por teres feito esta partilha connosco. Obrigado a todos que estiveram no seminário, e encontrar-nos-emos em breve em mais partilhas. Talvez não no âmbito das práticas pedagógicas, mas promovidas também pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Obrigado a todos. Adeus. Até uma próxima. Deus, boa noite. Obrigada, adeus. Obrigada, adeus. Obrigada. Obrigada, Francisco. Deus, Marina.